Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Um momento de reflexão, né? Normalmente nesse período a gente reflete muito e a gente decidiu trazer um tema que eu acho que é muito importante para esse momento, que é o perdão. Nada melhor do que Karine Zanon para começar falando desse assunto, né, Karine? Pois é, Sandra, a gente precisa observar se a gente tem facilidade, né? E essa é a pergunta que a gente fez para a Neuza. Neuza está em casa, que vai... precisamos explicar. Daqui a pouco a gente ouve a Neuza, mas a gente precisa observar qual é o peso do não perdão na nossa vida. Eu gosto de dizer que o não perdão é a gente aceitar, arrastar o algoz, aquele que nos feriu, pela vida inteira. Quando você não perdoa, você está punindo a si mesma, porque o outro não está nem aí, né? Pois é. É você que continua carregando o ressentimento, a mágoa, a raiva. Isso vai fazendo mal pra gente. Mal físico, além do mal emocional, mas o mal físico. E tem uma frase de Shakespeare que fala assim, a mágoa, o não perdão, ele fala da mágoa, do rancor, né? Mas eu vou parafrasear aqui do não perdão, é tomar veneno querendo que o outro morra. É verdade isso, né? Não? Pura verdade. Tomar veneno querendo que o outro morra. Nossa. Até porque, quando falo que o mal é físico, adoece a alma, que adoece o corpo. Quando a gente... Tem vários estudos, né, de várias faculdades, universidades dos Estados Unidos, vários estudos. E eles sempre culminam na mesma questão. A falta de perdão, não perdão, desenvolve problema cardíaco, por exemplo. Essa raiz de amargura que acaba culminando depois num câncer. Então, a alma adoeceu. E aí o corpo vai refletir isso. E Karine, não é fácil perdoar, né? A gente sabe que não é. E eu creio que dependa de uma decisão, né? Pois é. Você tem que tomar essa decisão. Não, eu preciso fazer alguma coisa para acabar com esse sentimento, com isso que está me prejudicando, né? Então, as pessoas, quando elas estão no inflamar, né, da dor, seja de uma traição, geralmente, né, a falta de perdão é você não perdoar alguém por algo que você se sentiu injustiçado, né? Você foi injustiçado por algo, né? Alguém te feriu a alma, né? E quando a pessoa está inflamada, ela não consegue enxergar o tamanho do mal que ela faz a si. Ela não consegue ver. E num primeiro momento, todos nós temos uma sensação inicial de vingança. Não é querer... Faz parte do ser humano, faz parte, né? assim. Não é querer fazer tão mal ao outro quanto, mas é nosso senso de justiça. A gente quer fazer com que o outro sinta o que ele o nosso fez senso de com a justiça, gente, né? Exatamente. Por isso que a decisão de perdoar não é tão simples. Não é. Porém, é nesse momento que a gente precisa ser inteligente. Né? Mesmo, ninguém está dizendo que a gente vai precisar estar do lado desse outro. Nem conviver com esse outro, nem comer no mesmo prato. Tem que ficar abraçadinho, né, por ter aceitado perdoar. Mas quando eu digo que a forma inteligente é a gente entender que se eu não fizer, se eu não liberar esse perdão, quem vai adoecer sou eu. Quem vai arrastar o algoz no dia a dia sou eu. E aí é hora da decisão. Você tem facilidade de perdoar, Karine? Então, eu acho que é algo que na minha vida
sempre foi trabalhado desde muito cedo, porque eu tenho... Tem programas atrás aqui que eu falei que eu sou a filha poliana da minha mãe, né? Eu tenho uma irmã poliana, mas o nome Poliana, assim, sempre marcou muito a minha vida, que é a história do jogo do contente. Eu já fui severamente machucada e já carreguei por anos e anos o peso. E aí o não perdão é você lembrar sempre, é você recordar a dor que te Reviver feriu, aquela dor. é você reviver, remoer. Então, eu ainda jovem, eu entendi, eu fui entendendo um pouco mais sobre isso lá com os meus 20 e poucos anos, que não valia a pena. Então, agora eu posso dizer que eu tenho facilidade de perdoar, porque um dia eu fui enquadrada em algumas perguntas, e aí no final do programa hoje eu vou te falar, e aí pode de repente ajudar algumas pessoas. Eu fui enquadrada em algumas perguntas que eu parei para trazer consciência para esse meu sentimento e dizer, o que eu estou fazendo, né? Que tamanho de crédito que eu estou dando para o outro, lembrando dele o tempo todo. E aí eu decidi. Então eu posso dizer que eu que eu a tenho gente está nesse facilidade. período, né? Hoje é Natal, né? E muitas famílias aí não puderam se reunir todos juntos, mas aqueles núcleos, né, mais fechadinhos, aí pai, mãe, filhos estão juntos. E às vezes tem esses rancores ali na família de coisas mal resolvidas. E aí vem aquela questão, às vezes é um filho que está magoado, ou um irmão magoado com o outro, ou o pai com o filho. E daí a gente não pode dizer que não vai conviver, né? Ali eles vão continuar comendo no mesmo prato. E o que você tem para dizer para as famílias hoje, Karine? Então, primeiro que não vale a pena, né? A gente não vale a pena a gente nutrir esse sentimento. Primeira coisa é isso. E assim, eu sou da turma do deixa disso na vida, né? Eu sou da turma do reconciliar, eu sou dessa turma. E eu gosto sempre de lembrar que não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão, tem até ex-marido. Mas quando é sangue não existe ex. Então a gente precisa colocar um óculos aí de misericórdia, um óculos de compaixão e entender que você não consegue mudar o outro. Exatamente. Mas o outro tem as suas características e é dele. Porque a gente tem essa questão assim, o outro te faz mal, aí você quer fazer ele enxergar, você quer fazer ele mudar, que ele não pode fazer daquele jeito, que ele não pode, né? Pois é. E enquanto a gente estiver nessa briga de querer mudar o outro, nada se resolve. Ô Sandra, eu gosto de falar que todo ser humano tem 4 poderes. 4 poderes muito simples e essenciais a gente entender que temos esse poder. O primeiro poder que nós temos é o poder de pensar. Eu não consigo, esse é um poder meu, eu não consigo saber o que você pensa. É um poder meu, eu consigo tomar conta do meu pensar. O outro poder, o segundo poder, é o poder de sentir. Eu não consigo saber o que você sente. Você vai verbalizar, mas eu não vou saber exatamente o que você sente. Eu vou saber o que eu sinto. E o terceiro poder é o poder de falar. Que eu posso tomar conta daquilo que eu falo, mas eu não consigo tomar conta do que o outro fala. E aí, quando eu tomo posse desse poder, que eu posso tomar conta da minha língua, eu paro de esperar que o outro use palavras boas para comigo. Eu não tomo conta do que ele fala. Entende? E o quarto poder é o poder de agir. O poder de agir que é meu, que eu posso fazer alguma coisa em cima disso. Mas nada que eu faça influencia no poder de agir do outro. Então, Só quando a no gente seu. toma conta dos 4 poderes que a gente tem, talvez, e assim, alguém que está ouvindo agora fala assim, é muito simples isso. Será que é tão simples assim? Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples, né? Mas não quer dizer que isso vai ser fácil. Porém, a gente precisa exercitar isso. E aí, a partir do momento que você está pensando sobre isso,
Aí E a se gente isso está te sofre menos. incomodando, se isso está trazendo problemas para sua vida, problemas físicos e emocionais, você precisa parar para pensar e Pois é. precisa agir, né? Pois é, fazer alguma Precisa coisa. fazer alguma coisa. É E isso. ficar dizendo que é difícil e largar para lá não vai resolver nada. E a E gente tentar ouve mudar o muito outro isso. menos ainda. Isso aí. Bom, esse assunto ainda vai render mais um bloco. Nós temos a participação da Neuza, que hoje não está com a gente, mas deixou um vídeo gravado. Nós vamos conferir depois os comerciais, ok? A gente já volta. Só um minutinho. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando hoje sobre perdão. E nós vamos ter agora a participação da Neuza, que ela gravou um vídeo pra gente. A gente quer saber, Neuza, se você tem facilidade para perdoar. Ei, meninas, que tema importante, né, pra gente discutir nessa semana aí de Natal. Um tema muito oportuno e apesar da gente falar muito dessa palavra, perdão, eu acho que a gente tem que entender o conceito, né, e o quanto ela pode transformar ou não a vida de alguém. Antes de responder a pergunta que vocês me fizeram, que é, você tem dificuldade em perdoar, Neuza? Antes de responder essa pergunta, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha relação com o perdão aí durante a vida, né? Por muito tempo, eu imaginei que perdoar era esquecer o ato causador da dor, né? Da minha ou de alguém que eu amava, enfim. Eu achava que era um sentimento. Então, tipo assim, eu esqueci, perdoei e tudo bem, passa por cima de tudo. E aí estava a minha dificuldade. Porque eu pensava, meu Deus, se causou tanta dor, como que eu vou esquecer aquilo? E com isso vinham vários outros sentimentos, né? Tipo, eu me achava uma pessoa ruim, incapaz de perdoar. Vinham outros sentimentos que era amargura, rancor, cada vez que lembrava daquilo, né? Ódio, graças a Deus, eu acho que eu não senti, mas é um sentimento que faz parte desse processo quando você não entende sobre o perdão. E graças a Deus a gente vai evoluindo enquanto pessoa, né? A gente vai buscando respostas. E num determinado momento da minha vida, eu ouvi de uma pessoa que perdão era uma decisão. E não facilitou a minha jornada. Porque mais uma vez eu questionei como decidir, porque na minha cabeça, sentimento e a decisão, que é uma coisa muito racional, ele não estava casando no sentido de que eu precisava atingir o mesmo objetivo. Então, muitas vezes eu me questionei, inclusive isso foi assunto de terapia quando eu estive fazendo, que foi ótimo, por sinal. Eu quero perdoar, eu falava, eu vou decidir, mas eu não estou sentindo isso. E uma vez essa mesma pessoa falou assim, Neuza, é o seguinte, você não tem que sentir, você tem que decidir. E eu fiquei por um tempo trabalhando isso na minha cabeça, porque no primeiro momento não fazia muito sentido eu não sentir o perdão, eu ter que decidir. Então, foi um processo de elaboração disso. E agora, respondendo a pergunta de vocês, meninas, você tem dificuldade em perdoar? Eu respondo o seguinte, estou trabalhando nisso. Por quê? Porque liberar-se para o perdão e liberar o outro para o perdão também é um processo, né? Mas eu entendi, eu já avancei.
Eu entendi que perdoar não é esquecer. Eu não vou, o ato de perdoar não me faz com falta de memória. Eu posso lembrar do fato, mas é como eu vou lembrar do fato e o que eu vou fazer a partir disso. Eu até anotei aqui. Quando eu decido perdoar, não é aceitar o ato que te causou a dor, nem livrar o outro, causador da dor, do sofrimento, da sua responsabilidade. É liberar-se do ódio, da amargura, da dor e seguir. Seguir sem mágoa, seguir sem rancor. Isso não é esquecer. Isso é uma decisão que eu quero continuar apesar de. Acho que respondi. Queria estar aí com vocês, meninas. Beijo, mas a gente está juntas sempre. Um beijo. Amo vocês. Valeu, Neuza. Obrigada aí pela sua participação. Feliz Natal, né? Bom, Neuza falou um monte de, né? Pois é. Refletiu bastante sobre o perdão. Perdão é uma decisão. Perdão não é esquecer. É por aí, né, Karine? Exatamente. E você, tem facilidade de perdoar? Eu falo que o amadurecimento é uma coisa maravilhosa na vida da gente, não é? Deus, gente. Eu tenho aprendido muito. Eu já fui dessa de remoer, ficar pensando em casa o que eu vou falar pra pessoa, pra ela reconhecer o que ela fez comigo, sofrer. Mas agora eu tenho aprendido, acho que eu tô amadurecendo mesmo e a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, se conhecendo e vendo o que não vale a pena. Então você vai agindo, tomando as decisões certas e isso tem, assim, me feito crescer emocionalmente e ser mais feliz, né? Sim, não é importante. Fácil, não é nada fácil, a vida não é fácil. É menos fácil. Mas a gente tem que ir aprendendo, né? E a idade vai nos dando isso, e isso é maravilhoso. A gente falou, Karine, sobre a questão de decidir. Eu tenho feito muito isso na minha vida, né? De parar para refletir e tomar decisões que eu acho que vão me fazer bem. Com relação ao perdão, a decisão é importante, mas decidir também não muda tudo de repente como um passe de mágica. Não. E aí? Então, eu falei que ia falar agora no final, né? Se alguém que está assistindo a gente agora, nesse momento, pudesse pensar em alguém que precisa ser perdoado. E às vezes a pessoa fala assim, não tem condição, você não sabe o que ele fez comigo. E geralmente é assim, né? Você não sabe o tamanho da minha dor. Então, para a gente decidir, a gente precisa focar em 4 pontos. O primeiro, eu queria que você pensasse aí, por exemplo, qual é a expectativa boa que essa pessoa que te fez sofrer te traz? Qual a expectativa boa? Expectativa boa? E quais são as expectativas ruins? O que tem de ruim nisso? Pesa. E experiências? Quais são as experiências boas que você teve até agora de pensar e remoer o que te fizeram? Quais são as experiências boas? E quais são as experiências ruins? De você ficar remoendo, ensaiando na frente do espelho tudo que você vai falar e vomitar. Quais são as experiências? Ruins são muitas. Muitas. E os seus estados emocionais? Quantas coisas boas tem trazido para você lembrar daquele que te machucou? Quais os melhores estados emocionais que você experimentou lembrando de quem te feriu? E quais são os piores? Quais são os estados emocionais ruins? E aí, nesse momento, depois de você pensar nas expectativas, nas experiências, nos estados emocionais, aí vem a pergunta que me fizeram um dia. O que você ganha? Essa daí vai lá assim no... O que você ganha? É só uma matemática, por isso que eu falo que tem que ser inteligente, é só uma matemática. Você tem expectativas ruins, estados emocionais ruins, experiências ruins, e o que você ganha carregando tudo isso? É a hora que você fala assim, caraca, não estou ganhando nada. Nada, pelo contrário, né? Então, o que você decide?
Se perdão não é esquecer, se perdão não é ficar beijando o tempo todo ali a pessoa, é você falar assim, ok, eu vou liberar. Você falou uma palavra, liberar. Perdoar é você se libertar mesmo, né? Você se tornar livre daquilo que está te fazendo mal. Porque não está atingindo o outro. É você que está sofrendo. E vou falar uma coisa mais, para quem está ouvindo a gente, nosso cérebro é literal. E Karine, como que eu faço? Eu falo assim, decido liberar e tá tudo certo? Faz lá no seu banheiro fechado, a porta fechada, ninguém vai ver. Faz assim a expressão de você arrancando aqui das suas costas o peso que está carregando. E o cérebro é tão emocional, o cérebro é tão literal que ele entende, que ele compreende isso. E assim a gente segue dizendo assim, não quero, eu escolho não carregar mais. E viver mais feliz. Isso aí, gente. Com essa frase da Karine, a gente encerra o programa. Eu escolho não carregar mais. Você pode escolher nesse dia tão especial. Refletir sobre esse assunto e tomar as decisões, né, que vão te deixar mais feliz. Certamente. É isso aí. Muito bom o papo, Karine. É isso. Valeu, gente. Vamos encerrando aqui. Um ótimo Natal, um ótimo final de Natal aí para todos vocês. E a gente se vê. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.